Então, pessoal, vamos lá para o nosso resumo. Tivemos a nossa aula aí, né? Exatamente. Aula perfeita, beleza. E agora vocês, com esse resumo, depois vão fazer as atividades, claro, né? Vamos lá, então? Vamos começar, então. Força magnética, parte 3. Olha só. A 3, não é 2, não. Aplicação dos fenômenos relacionados... Opa, falta aqui, canetinha. Relacionados à força magnética, né? Relacionados à força magnética. Aplicação da força magnética sobre condutor percorrido por uma corrente elétrica, né? Imerso sempre, né, em um campo magnético para ter interação com a força magnética. Se dá em diversos aparelhos elétricos, olha só. Nós mostramos aí, né, o motor mais... É uma aplicação bem no início, né? Aplicação primeiro motor prática, aí, né? Que é a roda de Barlow, né? Isso. Então, uma das primeiras aplicações da força magnética sobre condutores foi na construção do motor elétrico rudimentar, a roda de Barlow. Então, o que acontece? Sabemos aí que tem uma corrente elétrica passando, né, por esse de mercúrio fio. Aí, né? Isso. Chega na cuba de mercúrio, esse disco está tocando, então passa a corrente elétrica aqui no meio, gerando essa força magnética, fazendo O mercúrio sendo líquido, ela passa pelo líquido, né? Sim. Só que ele é condutor, então melhor do que ficar tocando no fio e ter atrito, né? Isso. Só que aqui tem aquela escovinha, né, que toca aqui uma parte central do disco para poder dar continuidade à corrente elétrica, né? Então, fazendo isso, surge uma força magnética, fazendo o disco girar no sentido que está aqui, né, anti-horário. E se eu mudar o sentido da corrente, ele vai girar no sentido horário. Bom, nos motores elétricos atuais, um quadro móvel em torno do eixo XY, nós temos aí, é percorrido pela corrente elétrica I e sendo colocado também um campo magnético B. Esse quadro fica sujeito a um binário, como nós vimos aí, o binário tem forças iguais e mesmo sentido rotatório, tipo horário ou anti-horário, né? Eles são sentidos opostos, aí olhando que F do primeiro está para cima, o outro está para baixo, mas fazendo girar no mesmo sentido. Cujo momento é máximo quando o quadro está paralelo a B e nulo quando perpendicular a B. Aqui máximo, né? Máximo na primeira figura e nulo na segunda figura. E se continuasse, né? Ele iria porque as forças aí de mesmo sentido, elas têm a mesma intensidade, sentidos opostos, desculpe, e nesse caso vai se anular, né? Isso. Aí o que acontece? Para que não ocorra essa volta, né? Se ele continuasse aqui, o que ia acontecer? Essa força magnética ia fazer retornar. Então ele ia ficar simplesmente oscilando. Mas, para que isso não aconteça, ao atingir a posição... Isso. Ao atingir a posição de momento de rotação nulo, o sentido da corrente no quadro é invertida pelo comutador, garantindo uma rotação contínua no mesmo sentido. Então, quando ocorre essa situação aqui, vai mudar a corrente para fazer com que aponte para cima e continue girando. Mas aí é feita por esse comutador. As escovas, o comutador e a forma que ele vai trabalhar para que essa rotação não pare, né? Fique invertendo aí o sentido. Ele vai inverter a corrente para o movimento circular permanecer. Outra importante aplicação da força magnética sobre condutores ocorre nos amperímetros analógicos. Nesses aparelhos, o quadro móvel é ligado a um eixo ao qual se adaptam duas molas, né, em um ponteiro. Então, aqui está demonstrando o ponteiro e a molinha. Ó. O que acontece? Quanto mais girar, maior vai ser a corrente. Para que esse giro ocorra, tem que se igualar aí a torção que é feita na mola, uma constante elástica, né? Então, aí é uma comparação. E aqui, um motor aí, motor de partida, né? Mais um carrinho elétrico. São exemplos no dia a dia. Tranquilo. Então, pessoal, vão lá, deem uma olhada, façam as atividades com calma, bem certinho. Já já nós voltamos com as correções. Daqui a pouco a gente volta. Então voltamos, né? Se ficou alguma dúvida, nós vamos tirar agora. Vamos lá, então? Começando aí
a tirar as dúvidas? Primeira questão aí, Peter Barlow, né, cientista e engenheiro inglês, foi um dos primeiros a inventar um motor de corrente contínua esquematizado na figura, tá? Tem uma fonte de corrente, né? E aí tem um mercúrio numa cuba, né? O ímã, acabaram de ver no resumo, né? E na nossa aula. O circuito elétrico fecha-se no encontro da ponta de um raio da roda com mercúrio, devido ao campo magnético produzido pelo ímã de polos C e D. Tá aí, ó. Né? O C e o D. Aqui. A roda gira mantendo sempre um raio em contato com o mercúrio. Aí é um raio, né? Não é uma roda como no nosso exemplo era uma roda completa, né? Metálica. Pode ser a roda ou pode ser o raio. E aí são raios, é. Assim, vê-se a roda girando no sentido, vamos ver agora. Aqui ele está dando duas opções, né? Pode ser no sentido horário, anti-horário, tem a fonte, o mercúrio, todo isso, é porque aí não tem ainda, nós que vamos decidir. Vai ser no sentido horário, se C for polo norte e a corrente fluir no contato do raio para o mercúrio. Anti-horário, se C for polo sul e a corrente fluir no contato do raio para o mercúrio. Horário, se C for polo norte e a corrente fluir no contato do mercúrio para o raio. Anti-horário, se C for polo norte e a corrente fluir no contato do mercúrio para o raio. Ou horário, se C for polo sul e a corrente fluir no contato do mercúrio para o raio. Tá, aqui o que acontece? Dentre essas, você tem que analisar o seguinte. Imaginar os polos, colocar aí, vamos dizer assim, polo norte e aqui polo sul, certo? Então o campo vai estar nessa direção, justamente. Imaginando, né? Primeiro. Segundo, a corrente ela vai estar subindo do mercúrio para a fonte, né? Ou descendo da fonte, passando no mercúrio para depois ir para a fonte de novo. Então você vai ter que decidir qual é a situação. Aqui, o que acontece? O desenho ficaria mais ou menos assim, né? Se fosse descendo, aí vai ter o contato ou subindo. E também tem outra possibilidade, né? Se fosse sul e norte. Então pode ser daqui para cá. Então, dentre todas essas, a única que estaria correta, qual seria? Porque aqui não dá para fazer direitinho, teria que ser meio de lado, né? A ideia aqui, deixa eu só tentar colocar aqui para ficar melhor. Aqui ficaria mais ou menos como se fosse para cá, assim. Assim. Aí para dar a ideia que tá do C para o D, né? Aí sim, aqui descendo ou subindo a corrente. Então aí você tem que fazer o quê? Aquele esqueminha, né, desse? O dedo polegar na direção da corrente e o restante no campo, né? Então o que você faz? Faz esse movimento e imagina. Se for polo norte ou polo sul, dentre essas, vamos lá. Aqui diz que a resposta correta, vamos verificar uma para... Seria horário, né? Isso, sentido horário. Se for polo norte. Então, vamos lá. Sentido horário, então, tá para cá. Ó. Esse aqui seria o verdadeiro, né? Daqui para cá. Ó. Horário. Então, e o C polo norte. E o C polo norte. Opa, C polo norte aqui, ó. Então, horário. O que seria esse sentido horário? A corrente está... O sentido do giro, né? Então, se está girando, a força magnética com certeza está para cá, né? Força magnética, porque vai ser no sentido horário. Os campos estão para lá, né? Isso. A corrente para cima. Então, tapa, né? O C é polo norte. Então, o C justamente. Aqui, ó, esse aqui é polo norte, então esse primeiro aqui eu elimino. Esse aqui eu elimino. Mas o campo aí dentro mesmo, da linha do ímã, que fica melhor. Daqui, polo norte. Né? Eu só colocar aqui, então, que ele já vai saber. Norte, né? Aí a linha vai do norte para o sul, vai para lá. Para o sul. Então, ó, como empurrão, né? Aí a corrente tem que sair do mercúrio para... Exatamente. Cima. Do mercúrio para cima, de baixo para cima, né? Então, no contato do mercúrio para o raio. É o mercúrio que está passando a corrente. Então, ó, exatamente o que nós fizemos aqui, ó. A corrente elétrica está nesse sentido aqui, ó. I. Campo I, né? Isso. E a força magnética do tapa. A força magnética empurrando ele para girar no sentido horário e a corrente passando do mercúrio para o ferro. Então, se ele pôr a mão direita do campo, né, que é do braço para a ponta do dedo,
do norte para o sul, a corrente vai estar subindo e o tapa vai estar para o lado da fonte de corrente. Um empurrão. Só colocar a mão aí que vocês vão perceber fácil. Isso. É bem tranquilo aqui. Então aí, horário, se for polo norte, a corrente fluir no contato, né, do mercúrio para o raio. Quando ele fosse testar a letra A, ele já descobria C, né? Porque ele via que a A é fluir do raio para o mercúrio, ele via que, na verdade, a corrente está para cima. Isso, aí é sentido anti-horário, né? E aqui ele fala que contato... e ele fala que é horário, não seria anti-horário. Vamos lá. A2. A figura representa uma espira ligada a uma bateria por meio de uma chave S. Então, a chave está aqui, que pode ser acionada. Imersa numa região de campo magnético. Então, já sabe que eu vou... Lembrando que para ela girar, o X tem que ser eixo, senão não tem como ela girar. Isso. Tem que ser empurrada. Então, né? O campo magnético já sabe que é do norte para o sul, né? Ao se ligar a chave S, a espira tende a... Qual das possibilidades nós temos aí? Primeiro, girar ao redor do eixo X, no sentido Y, Z. Primeiro, como o professor Décio falou, só dá para girar no sentido de X. Ou para lá ou para cá. Não dá para ela girar de outra forma ali, né? Porque o do X ela não pode girar, né? Do Y para o X, porque ela tinha que sair do ímã para ir. Vai girar em torno do ímã ali, com o eixo fixo em X. Aí fala se deslocar sem girar, aí é difícil, porque nós vimos que a ideia aqui é girar, né? Então essa daqui com certeza não. Escapar da região de campo ao longo do eixo X, não dá, porque o eixo X, ele é fixo. Ela teria que ser empurrada, tem que girar, né? Tem que ser empurrada. E escapar da região em relação a Y também não. Nós sabemos que ela não escapa, ela sempre gira. Esse sistema é o sistema do motor de girar, né? É a ideia do motor. Então, temos duas possibilidades. Girar ao redor do eixo X, que é A e B. Campo para cima, você apoia os dedos. O campo tem que ser do seu pulso no amarelo, no laranja, que é o norte, e os dedos apontando. O eixo é o sentido da corrente do lado de cima para a direita, né? Então tem que dar o tapa empurrando para dentro, a parte de cima. A de baixo, com a corrente muda... A corrente está aqui. Vamos lá, colocar aqui, ó, a corrente está para cá. Isso. Então aí o tapa. Embaixo vai dar o tapa saindo. Lá vai dar o tapa entrando e saindo. Então, o Y vai girar em torno de Z. De Y para Z. Isso, o Y vai para o Z para o Y trocando. Isso. Então, o que acontece no início, né? No momento que vai soltar ali, vai acontecer o giro, né? Então, nesse momento que interessa, é o início. Porque depois, se não mudar, nós vimos que tende a voltar, né? Então, o que acontece? O giro vai ser no sentido de Y, girando em torno aqui, né? de Na Z. mão assim, Isso. ia fazer. Aí vai fazer esse... Mas aí, tem que fazer a regra da mão direita, você pega lá direitinho, coloca o dedo na direção da corrente, né? E o restante na direção do campo. Lembrando que a corrente em cima, ela é para direita para esquerda, né? Isso. No seu... Mas aí faz direitinho a regra, com certeza vai ser, no caso, vamos lá. Então, resposta correta, letra A, né? Letra A. Então, bora lá? Letra A, ó. Por quê? Vai girar neste sentido aqui, ó. Qual é a ideia? Em cima, se você fizer a regra direitinho, você vai ver que tá assim, né? Entrando, né, Décio? Entrando. E só aqui... que do outro lado mudou, tá saindo. A gente sabe que é o contrário, né? Isso. Então, fazendo girar o Y e ir pro lugar do Z, o Z pro lugar do Y. Isso. Sempre trocando aí. Então, de Y para Z, né? Isso. Perfeito. Para finalizar, uma questão de Enem, né? A figura mostra um prego de ferro, né? Envolto por um fio fino. Aí, na verdade, formou um solenoide com núcleo, né? Isso. De cobre esmaltado, enrolado muitas vezes ao seu redor. O conjunto pode ser considerado um eletroímã, olha aí. Quando as extremidades do fio são conectadas aos polos de um gerador, que no caso são duas pilhas idênticas. Não precisa se preocupar que elas estão em série, mas não tem nada a ver. Só vai aumentar a tensão aí, né, Mac? Isso. Associadas em série. Continuando, respeito ao que foi descrito, faz as seguintes afirmações. Primeira, ao ser percorrido por corrente elétrica, o eletroímã apresenta polaridade magnética. Na representação da figura, a extremidade A, que é a cabeça do prego, será um polo norte,
A extremidade B será um polo sul. Nós temos a figura lá, temos A e B. Olha lá, A, B. Diz aqui que o A será polo norte. Polo então, norte. Aqui, a ideia lá da Quer dizer, aí o campo teria que ir de A para B, dentro do prego aí, né? Só que tem que entender que tem o que passa por fora e o que passa internamente nele, para não errar, né? E a 2? Justamente. Será A2, ao aproximar-se um prego de ferro da extremidade A do eletroímã e outro da B, um deles será atraído e o outro repelido. Essa já está errada porque qualquer polo vai atrair o prego, porque ele não é um material magnético, né? Isso. Ele é ferro magnético, pode ser atraído. Isso. Ao substituir o conjunto de 2 pilhas por outra de 6 pilhas idênticas, as primeiras também associadas em série, a intensidade do vetor de indução magnético interior e nas extremidades do eletroímã não sofrerá alteração. Se você aumenta as pilhas, você aumenta a corrente, né? Isso. Porque no caso aí você vai aumentar a tensão. Não, automaticamente a corrente, né? Que é 6 pilhas idênticas às primeiras. Vai ter um campo magnético maior, né? Isso. Então aí diz que, uma vez que esse valor não depende da corrente, também está errada, né? Depende sim. O valor do campo magnético depende da corrente. Sim. Então, na verdade, sobrou só um, né? Tem como você mudar a corrente, tensão e não mudar nada no campo? Então, a única que seria verdadeira seria essa questão do... Aqui, o que acontece? Você vem aqui, ó, corrente subindo. Aí você vai fazer o quê? A regrinha, né, da mão. Ele passa por trás, né? Isso. Vai fazer a questão do... O dedão vai apontar para B, então tá indo do... O B é o sul, o dedão aponta para o lado do sul. Sai do norte e vai para o sul, né? Então, na realidade, a força magnética dentro, isso aqui estaria acontecendo isso aqui, né? Por dentro e aqui por fora, né? Que aí eu tenho o quê? Norte-sul, né? As linhas de campo, Isso. Então, aí a força magnética está empurrando... Que a regra da mão direita só te dá o sentido do norte e sul, Isso. Lembrando que o dedão aponta para o sul, né? Você vai fazer isso. Então, vamos lá. Bom, aí então, somente a 1 correta. Opa, passei aqui sem querer. Então, somente a 1 correta, mas sempre prestando atenção nessa questão. Por quê? Pessoal, olha só, quando vocês forem fazer a regra número 2, né? É sempre prestar atenção no dedo, né? O polegar aqui, se ele vai estar na direção da corrente. Exatamente. Mas está girando. Você faz o movimento de giro lá de acordo com o fio. Como lá tem a questão do fio subindo, você vai prestar atenção no empurrão. Só que o empurrão é por dentro como esse cara está aqui, né? Ela vai entrar por fora, né? Isso. Por fora. Por trás. Por trás vai fazer esse movimento, o dedo aponta para lá. Se fosse o fio enrolado por cá, seria o contrário. Só enrolar o fio diferente já dá diferença. Isso. Se ele entra aqui ou entra por cima, pela frente ou por trás, vai dar diferença. Né? Daí, sempre lembrando que sai do norte para o sul, né? Então, sabendo a força magnética como ela atua dentro do condutor, aí você vai saber. Saiu, tá passando do B para o A. Sim, passando do B para o A por dentro e saindo lá para passar por fora e a linha de campo norte-sul, que sai sempre do norte, chega no sul. Se sai do norte por dentro, tem que ser do sul para o norte. Se a regra da mão direita está aqui, quando você faz isso, regra da mão direita. Essa parte aqui é a mão direita, pode ser. Essa parte aqui é sempre norte e daqui é sul. O dedão sempre sul. E aqui é norte. Simples. Fazer assim também, norte, sul. Você tem que entender só isso. Aí depois você faz o risco. Então, beleza. Nós nos vemos aí até a próxima aula.